voltando aqui para o ACTH, né? Vamos dar uma olhadinha. ACTH age na região cortical da adrenal e produz os glicocorticoides. Regulação da secreção dos glicocorticoides. Dá uma olhadinha aqui nessa parte de cima. A gente tem a concentração de cortisona na corrente sanguínea em miligramas por grama. E aqui, concentração de corticosterona em miligramas por decilitro. Nota o seguinte, o que foi feito aqui? No tempo zero, o ratinho sofreu uma fratura de tíbia e fíbula. Eu espero que esses tipos de experimentos não estejam mais sendo feitos, porque cada vez mais a gente tem que evoluir para isso, para ter alternativas de estudar a ciência sem o uso de animais, de causar sofrimento em animais. Os protocolos que usam animais estão ficando cada vez mais exigentes e é assim que tem que ser. Eu acho que isso é uma evolução. Nós temos que evoluir como seres humanos e cada vez mais aprender a estudar a ciência sem usar os animais. Mas nesse experimento, tempo zero, foi feita uma fratura de tíbia e fíbula. Aqui está os tempos, ó, aqui em segundos e aqui em minutos. Nota que em poucos minutos, depois que foi feita a fratura, tanto a concentração de cortisona, né, concentração adrenal de cortisona, quanto a concentração plasmática de corticosterona, nota como é que aumentou. Ou seja, aumentou a produção e a liberação de glicocorticoides na corrente sanguínea. Então o pessoal verificou o seguinte, quando um animal está passando por um processo de estresse, aumenta a quantidade de glicocorticoides na corrente sanguínea. Não só fratura, estresse de quase todos os tipos, por exemplo, traumas, infecções, calor ou frio intenso, adrenalina e outras drogas simpatomiméticas, adrenalina é reação de luta ou fuga, é a primeira fase do estresse. Cirurgias, injeções de substâncias que causam necrose na pele, lógico, restrição de um animal que está sem se mover, aumenta a quantidade desses hormônios na corrente sanguínea e doenças debilitantes. Ou seja, situações estressantes estimulam o aumento de glicocorticoides na corrente sanguínea. E aí tem uma confusão aí. Glicocorticoide é o hormônio do estresse. Porque se tem glicocorticoide é porque está causando estresse. Não! Glicocorticoide é um hormônio que faz exatamente o contrário. Ele amortece os efeitos do estresse. Não é que ele é um hormônio que causa estresse. Tá? Ele é um hormônio do estresse porque ele é produzido quando a gente está sob condições estressantes. Mas não só sob condições estressantes. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Concentração de cortisol, aqui em micrograma por decilitro. Dá uma olhadinha que tem um ritmo circadiano na liberação de cortisol. Por exemplo, aliás, isso é o normal, de manhã a gente tem um pico de cortisol. De manhã, um pico de cortisol. E alguns podem até, mas realmente tem sentido, é uma situação de estresse. Qual estresse? Se está sob jejum, se passou muito tempo sem tomar água. Então faz sentido sim essa liberação de cortisol. Mas isso aqui é normal. Não significa que a pessoa está com estresse crônico. Não é isso. Tá? Significa que ela tem um ritmo circadiano de cortisol. Não se esqueçam disso. Tá? Eu medi meu cortisol deu alto. Alto que horas? Esse é um detalhe importante. De manhã é normal ter esse pico de cortisol. Legal. Bom, então vamos dar uma olhadinha aí nas funções dos glicocorticoides. Mais uma vez mostrando hipotálamo, produzindo CRH, adenipófise ACTH e aí a região cortical da glândula adrenal liberou o cortisol. Efeitos do cortisol.
Lembra que o cortisol está associado a estresse. Cortisol aumenta a gliconeogênese. Gênese formação, nova formação de glicose. Significa a síntese de glicose a partir de moléculas que não são carboidratos. Por exemplo, síntese a partir do glicerol das gorduras, síntese a partir de aminoácidos. Então, sintetiza glicose, o fígado passa a aumentar a produção de glicose. Mobiliza proteínas. Na presença do cortisol, a gente tem um aumento das quebras das proteínas. As proteínas são catabolizadas e com isso aumenta o aminoácido na corrente sanguínea. Faz sentido? Faz sentido. O fígado não está fazendo a gliconeogênese? Então pode usar aminoácidos para poder sintetizar glicose. Mobilização de gorduras. O cortisol ele tem um efeito lipolítico, quebra de gordura. E a partir da quebra de gordura tem formação de glicose. Então, olha lá, estimula a gliconeogênese e a lipólise. Lipólise e quebra de proteína para poder ter gliconeogênese. Portanto, na presença do cortisol, tem aumento da glicemia. Aumenta a glicose na corrente sanguínea. Faz sentido. Não está sob reação de estresse? Então você precisa ter aumento da glicemia para poder produzir energia e poder amortecer esse efeito estressante. Aqui importante, estabiliza os lisossomos. Lisossomos, aquela organela que tem dentro dela enzimas que fazem degradação. Se eles estão mais estabilizados, fica mais difícil essas enzimas extravasarem dos lisossomos. Mas quando essas enzimas extravasam dos lisossomos? Essas enzimas extravasam dos lisossomos numa inflamação, por exemplo. Inflamação é um aspecto interessante. Inflamação é algo importante para o nosso organismo. Não existe reparação tecidual sem inflamação. Só que a inflamação, primeiro não confunda inflamação com infecção. Infecção, quando agentes externos invadem o nosso organismo. Destruiu o tecido. Como é que repara? Repara através de uma inflamação. Inflamação é uma resposta do organismo frente àquela lesão. Só que a inflamação ela pode passar por dois caminhos. Tem a inflamação, você tem ali a recuperação tecidual e para isso tem extravasamento de enzimas para poder limpar os restos teciduais, chamados debris celulares. Então, limpa aquele restante, por isso que tem que ter liberação de enzimas e depois o tecido se regenera. Good, inflamação, beleza. Tem que ter, senão não tem regeneração. Mas a inflamação, quando ela é muito grande, quando ela está aumentada, de forma desproporcional, ela causa inutilidade do órgão. O órgão perde a sua função. Vou dar um exemplo claro. Você está com alguma infecção de garganta. Infecção de garganta, legal. Tecido destruído. Tecido destruído tem que inflamar. Inflamação, os sinais cardeais da inflamação, um deles, dor. Dor, causa dor. Mas normal, é o seu organismo reparando o tecido. Porém, se essa inflamação é muito grande, você não consegue engolir. Opa, não conseguir engolir é grave, não consegue comer. Então aí é a hora da inflamação ser debelada. E como os corticoides têm essa ação diminuindo a inflamação, os corticoides são potentes anti-inflamatórios. Então, baseado nos corticoides, na molécula de corticoide que nós produzimos, foram sintetizados corticoides, são os corticoides sintéticos. Os anti-inflamatórios esteroidais, os famosos AIES, anti-inflamatórios esteroidais. Tem também os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Exemplo de anti-inflamatórios esteroidais são as ONAs da vida. Prednisona, prednisolona,
né? São as zonas da vida. São excelentes anti-inflamatórios. Além de estabilizar os lisossomos, causa aumento da glicemia. Tomou, nossa, você se sente ótimo. Diminuiu a dor, diminuiu a inflamação. Excelentes anti-inflamatórios. De vez em quando tem que ser usado sim, né? Quando a inflamação sai de controle. Agora o que acontece é que as pessoas, qualquer dorzinha de garganta, vai lá e toma um anti-inflamatório. Tomou o anti-inflamatório, como é que o tecido vai ser reparado? E mais um detalhe, os corticoides, eles deprimem a resposta autoimune. Eles deprimem o sistema imune. E é por isso que os corticoides são utilizados em doenças autoimunes. Doença autoimune, a pessoa passa a produzir anticorpos contra células do próprio corpo. Então usa corticoide para deprimir o sistema imune. Mas professor, se deprime o sistema imune, não tem abertura para novas doenças? Sim, tem abertura para novas doenças. E se a pessoa ficar doente? Retira o corticoide. Se retira o corticoide, aumenta o sistema imune, combate a doença. Mas professor, se aumenta anticorpo, não vai desencadear novamente a reação autoimune? Sim. E aí o que faz? Administra o corticoide. Tá vendo como é que doença autoimune é algo complicado? A pessoa fica numa balança, né? E isso é muito complicado, né? Mas os corticoides são usados, por exemplo, para doenças autoimunes. Por exemplo, para transplante de órgãos. Transplante de órgãos. Para o hospedeiro não rejeitar o órgão que ele recebeu. Rejeitar o órgão, o que é rejeitar o órgão? É o sistema imune combatendo o órgão que foi recebido. Então faz uma terapia com corticoide, né, para diminuir as chances de rejeição. Por isso que pessoas transplantadas, muitas vezes elas ficam isoladas, porque está tomando corticoide. E se está tomando corticoide, o sistema imune dela está debilitado. Então cuidado com essa pessoa. Aqui cabe a gente salientar resposta ao estresse. Resposta ao estresse. Nós temos dois tipos de estresse, o eustresse e o distresse. Sempre nós vamos ter agentes estressantes. Aumentou a temperatura ambiental, isso é um agente estressante. Diminuiu, é um agente estressante. Diminuiu o suprimento de comida, é um agente estressante, tá com fome. Diminuiu a água, sede, fome. Né? Aconteceu alguma coisa que aborreceu? Estresse. Nós estamos constantemente passando por desafios. Só que esse estresse que nós conseguimos nos adaptar é o eustresse. E quando nós nos adaptamos, muitas vezes nós nos tornamos melhores. Quer ver? O estresse da atividade física. O estresse da atividade física é um exemplo. Não adianta você fazer alguma atividade física que não causa estresse. Que é a pessoa que está na academia, né? Menino, você não sabe quem que eu vi ontem. Isso aqui, esse treininho, não causou estresse, não vai causar adaptação, não vai causar resposta e nem adaptação do organismo. Né? Então, o que é o exercício? Você causa um estresse e espera o organismo se recuperar. Olha um exemplo de um estresse que está melhorando. Né? E geralmente é assim, né? Isso não é só para o nosso corpo físico, não. Se você quer melhorar alguma coisa na sua vida, você tem que sair da zona de conforto. A vida dos seus sonhos não está na zona de conforto, está fora dela. Só que você tem que se adaptar, né? Quando você se adapta é o eustresse. O problema é que às vezes o estresse a gente não consegue se adaptar. E aí tem o distresse. Distresse, complicado. Né? Significa que você está passando por um desafio que você não está conseguindo se adaptar. E aí a gente tem os estágios da resposta ao estresse. O primeiro estágio é a reação de luta ou fuga. Aquela que nós vimos, né, de impulsos nervosos ativando lá do hipotálamo, ativando centros simpáticos, né? Sistema nervoso autônomo simpático. E essa inervação ativa a liberação da medular da adrenal, liberar seus hormônios, adrenalina e noradrenalina. E aí tem as reações de luta ou fuga que já estudamos. A segunda fase é a reação de resistência. A reação de resistência é o hipotálamo, sempre o hipotálamo, né? CRH, GH, RH e TRH, estimulando a liberação pela adeno hipófise de TSH,
hormônio do crescimento e hormônio adrenocorticotrópico. Hormônio adrenocorticotrópico aumenta a liberação na cortical da adrenal de cortisol. Hormônio do crescimento age, tem uma ação direta, como já vimos, mas tem uma ação também via alguns órgãos, principalmente fígado, aumentando o IGF. E o TSH estimula a tireoide, já vimos, a produzir T3 e T4. Essas respostas combinadas, elas vão ajudar ao organismo resistir ao estresse. Então você primeiro tem um start, aumentou lá, um cachorro está correndo atrás de você. Primeira coisa, reação de luta ou fuga. Depois você tem essa reação para você poder ter resistência ao estresse. Nota que lipólise, glicogenólise e catabolismo de proteína. Aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea. IGF, lipólise e glicogenólise, quebra do glicogênio. Aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea. T3 e T4, aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Todos esses hormônios, inclusive adrenalina e noradrenalina, são hormônios hiperglicemiantes. A importância de aumentar a glicemia para manter o sistema nervoso. O principal substrato para ele é glicose. Ele precisa de glicose para manter o sistema nervoso e várias outras células do organismo good para ter a reação de resistência. Porém, se o estresse é crônico, sabe aquela pessoa que vive nervosa com tudo? A pessoa que tudo estressa ela, e ela vive constantemente nesse estresse, ela não faz nada para melhorar esse estresse. É aquele ser humano que você sempre ouve falar, comigo é assim, comigo eu faço, eu aconteço, legal. Você está plantando um estresse crônico. E quando o estresse é crônico, a terceira fase da resposta ao estresse é exaustão. É quando esses mecanismos não conseguem manter o amortecimento do estresse. E aí, quando entra em exaustão, começa a aparecer diversos problemas que a gente está cansado de ver aí relacionados ao estresse. Então, parece que o bom da vida é você sair da zona de conforto, mas depois você aproveitar também o que você conquistou quando você saiu da zona de conforto. Não fica só fora da zona de conforto. Conforto é bom, mas também não fica só dentro da zona de conforto. Então, como sempre, é o equilíbrio. Legal? Bacana. E regulação da secreção e função dos androgênios. Aldosterona, nós vamos ver lá no sistema cardiovascular. Glicocorticoides, temos uma boa comentada aí dele, mostramos aí os efeitos dele. E os androgênios. Bom, o ACTH, ele tem efeito lá na zona fascicular, produzindo cortisol. Já vimos os efeitos biológicos. Mas o ACTH, ele é importante também na zona reticular. Então, o ACTH, ele só não tem grande efeito na produção dos mineralocorticoides, que aí é o aumento do potássio e a angiotensina 2. Mas na zona reticular, a CTH agindo no seu receptor, estimulando a produção dos androgênios. Que um detalhe, nota que o cortisol tem uma ação inibitória de hipotálamo e adenohipófise. Os androgênios ele não sinalizam um feedback. Tá? E os androgênios, os efeitos fisiológicos dos androgênios. O mais famoso dos androgênios é a dehidroepiandrosterona. Tá? Tem outros androgênios sintetizados na zona reticular, mas o mais importante é a dehidroepiandrosterona. Para que serve? Os androgênios, nos homens, não tem grande efeito. Homem, androgênio, hormônios masculinizantes. Por que não tem grandes efeitos nos homens? Não tem grandes efeitos porque o homem já produz a testosterona. E a testosterona mascara os efeitos desses androgênios. Mas nas mulheres tem os seguintes efeitos. Aumento do crescimento de pelo pubiano e pelo axilar.
Aí as meninas agora falam, professor, dispensa esse hormônio que vai aumentar pelo axilar e pelo pubiano. Cuidado, porque esse hormônio nas mulheres contribui para a libido feminina. Libido. Ah, professor, então eu quero. Esse hormônio ele contribui para a sua libido. E esse hormônio ele é fonte de estrógeno após a menopausa. Olha que coisa. Mulher produz hormônio masculinizante? Produz, porque mulher tem região adrenal da glândula região cortical da glândula suprarrenal. Então produz hormônios masculinizantes. E são esses hormônios que após a menopausa o ovário vai utilizar esses hormônios para sintetizar estrógeno. Então ele é fonte de estrógeno pós-menopausa. Então são hormônios aí, os principais efeitos dos androgênios. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!